Tudo bem com vocês? Bom, nessa aula de hoje nós vamos falar de dois assuntos. O primeiro deles é módulo de um número racional. Bom, eu acho que vocês já devem ter visto o módulo de um número inteiro e a gente pode agora continuar falando agora dos números racionais. Bom, o que é o módulo de um número? É o valor absoluto desse número. Bom, eu vou explicar isso um pouco melhor colocando uma reta numérica, tá bom? A reta numérica, certo? Colocado aqui, a gente sempre vai do zero, né? Nós sempre temos essa noção. 1, 2, 1, 2, aqui menos 1, aqui menos 2, aqui o 1 positivo e aqui o 2 positivo. Bom, nós podemos perceber que aqui esse número é a mesma coisa de 4 quartos mais 1 quarto, não é verdade? Esse 4 quartos aqui é a mesma coisa de 1. Então, 1, né? Logo, nós sabemos que esse 1 aqui, ó, vai ser esse aqui. Então, esse número aqui, ele está entre 1 e 2, tá certo? Bom, se é 1 quarto, você vai dividir esse aqui em 3 partes. Ele vai estar exatamente na primeira parte, que é 1 quarto, né? Então, ele vai estar aqui, ó, gente. No caso, 1 não, 5, né? 5 quartos. Beleza, nós encontramos aqui a representação do número racional na reta numérica, que foi o que a gente viu na aula passada. Beleza, porém, ele está falando aqui de módulo, e módulo é exatamente o valor absoluto desse número. Exemplo, o valor absoluto é a distância entre a origem, que é o zero, até o número que você marcou, que é 5 quartos, certo? Então, essa distância aqui, ó, é 5 quartos, certo? Essa distância aí é 5 quartos. A distância é o nosso módulo. Módulo é a mesma coisa também, vou até colocar aqui, ó, embaixo dele, ó, valor absoluto. Então, é o valor, não importa o sinal, é a distância entre a origem e o número, certo? Aqui nós temos como exemplo 5 quartos. Então, vamos colocar aqui, ó, 5 mais 5 quartos. Qual é o módulo? Essas duas barras aqui, ó, percebam, não tá reta, mas observem como se estivessem duas barras retinhas, tá bom? Como se fossem essas duas barras aqui. Qual é? Isso aqui significa que ele quer que você diga qual é o módulo desse número. Esse símbolo, essas duas barras, indica exatamente isso. E aí o que você vai fazer? Você vai tirar este sinal e vai colocar o valor do número. Esse aqui é o valor absoluto, que é o módulo desse número aqui, mais 5 quartos. E esse valor aqui é exatamente a distância entre a origem e o número onde você marcou, ok? Isso aqui é que é chamado de módulo. Vou colocar aqui um outro exemplo, tá?
de maneira que você perceba que isso vale também para os números negativos. Módulo de menos 8/5. Olha aí. Módulo de menos 8/5. Aqui. Nós vamos fazer novamente a mesma reta numérica para a gente resolver isso aqui, tá? Ele quer um módulo. O módulo, primeiramente, nós vamos colocar ele aqui, ó. Menos 8/5. Aí, ó. Traço aqui ao lado, traço aqui ao outro lado. Ele quer o módulo deste número. E o módulo deste número, você esquece o sinal e coloca só o número aqui fora. O módulo desse número é 8/5. O que é o módulo? Ele é o valor absoluto, que é exatamente a distância dele para a origem. Vamos colocar a reta numérica para a gente ver essa distância, tá? Ó. Reta numérica. Vamos colocar o 0, né? Ó, que é a nossa origem. Lembre-se, sempre é do número para a origem. Vamos colocar aqui, ó, 1, 2, né? Ó, 1, 2, menos 1 e menos 2. Percebam que esse número aqui, ó, é a mesma coisa de 5/5 mais 3/5. Esses 5/5 que a gente separou, se a gente somar dá 8/5, né? Menos 8/5. Aqui você vai ter esse daqui, ó, sendo 1. Logo, esse número menos 8/5, ele está entre menos 1 e menos 2. Sabendo que aqui nós temos um inteiro e parte do outro número. Aí nós vamos para cá. Pronto, nós sabemos porque ele é negativo, que ele está entre menos 1 e menos 2. Só que o denominador dele é 5, então nós vamos dividir essa aqui, ó, esse segmento de reta, que é esse tracinho aqui, ó, em 5 partes. 1, 2, 3, 4. Pronto, 5 partes divididas. O inteiro, ele para aqui, ó. Os 5/5, né? Ele para aqui. Só que você não pode parar aqui porque ele ainda tem 3/5 para você andar. Então você vai andar 1, 2, 3. E aqui é onde estará o menos 8/5. Vai ser bem aqui nesse, ó. Nesse aqui, tá? E aqui você vai ter exatamente a distância para a origem, certo? Essa distância para a origem é o que nós chamamos de módulo, tá certo? Que é exatamente, ó, eu fiz aqui embaixo exatamente para dar aqui, ó, em cima o módulo desse número, tá? Essa distância é o que nós chamamos de módulo de um número racional. A distância entre a origem e o próprio número que você está organizando, tá certo? Então você tem que perceber que quando ele falar qual é o módulo deste número, aí você vai fazer isso, vai encontrar o módulo dele, e aí ele pode te perguntar qual é a distância, você vai saber que é essa, tá? A distância para a origem é essa daqui, ó, é o módulo. Quando ele falar em distância para a origem, a distância do número para a origem é o próprio número sem os sinais, porque esse número é exatamente a distância dele para a própria origem, tanto ele sendo negativo como ele sendo positivo. Isso não importa, porque quando você coloca no módulo o negativo ou o positivo, some e fica somente o número, tá bom?
Isso vocês não podem esquecer, porque isso é essencial para a sua aprendizagem. Esse módulo aqui você vai ter que necessitar dele mais à frente, quando você estiver falando de função modular, que é exatamente um módulo, tá bom? Isso também vale para números quebrados, que são números racionais em forma decimal. Exemplo, né? Ó. Exemplo, módulo de menos 1,3. Olha aí, módulo de menos 1,3. Você vai colocar como? Do mesmo jeito que eu falei. Olha aí, ó. Módulos são dois traços, né? Ó. 1,3 módulo, tá vendo? Não é parênteses, tá certo? Não é parênteses, é traços, são traços. Isso aqui vai ser o que? 1,3 sem o sinal, certo? O sinal pode ser tanto negativo como positivo. Você elimina e vai ficar só 1,3, tá certo? Por quê? Porque ele aqui é a distância entre o número menos 1/3 para a origem, que é o zero. Por exemplo, se eu colocasse aqui a reta numérica aqui, certo? Aqui sendo a origem, você tem menos 1, menos 2. Menos 1/3, menos 1,3, vai estar, você vai dividir isso aqui em 3 partes. Ele vai estar aqui, ó. Aqui, ó. Menos 1,3. Menos 1/3. E qual é o módulo dele? É exatamente a distância daqui para a origem. Tá certo? Isso aqui é que nós chamamos de módulo, tá bom? Vamos passar agora para o segundo tópico de hoje, para a gente ver esse conteúdo, o próximo conteúdo, tá? E aí a gente encerra o vídeo depois do próximo tópico. Bom, gente, o próximo assunto que a gente vai falar vai precisar um pouco do módulo, tá? Oposto ou simétrico de um número racional. Vamos observar esses dois números, menos 1/2 e mais 1/2, na reta numérica. Então vamos desenhar aqui a reta numérica para a gente ter noção de como vai se organizar isso, tá? Ó. Na reta numérica, nós vamos primeiro sempre olhar para a origem. Então vamos para cá, origem 0. Vamos colocar aqui mais 1 e menos 1. Bom, 1/2, ele é exatamente 1 dividido por 2, logo a metade de 1, né? Então vamos colocar aqui, ó, metade, metade. A metade aqui, ó, do negativo é menos 1/2. E a metade aqui, ó, do mais 1 é mais 1/2. Vejam que tanto a distância para 1/2 como a distância para menos 1/2 é a mesma. É claro que aqui não está igual, tá, gente? Mas eu estou dizendo isso de valor absoluto, tá? Se nós pegarmos esses dois números, mesmo um sendo negativo e o outro sendo positivo, nós vamos colocar o módulo deles dois, né? Vamos colocar aqui, ó, menos 1/2 módulo e mais 1/2 módulo. Nós vamos ter quais números? 1/2 nos dois. Então o módulo deles é igual. Quando o módulo deles é igual, nós chamamos esses números de
opostos ou simétricos, certo? Isso aqui é o que nós chamamos de oposto ou simétrico. Quando acontece o quê? Quando dois números têm o mesmo módulo e um e o outro sempre são um positivo e o outro negativo. Exemplo bem simples para a gente poder fazer isso, tá? Ó, exemplo. A gente pode dizer qual é o simétrico de menos 3 meios. Poxa, bem simples, né? O simétrico de menos 3 meios é 3 meios. Resposta. Certo? Porque é o simétrico. Então, se aqui é negativo, esse aqui vai ser positivo, tá bom? Simples assim, tá? E aí, esse é o nosso conteúdo dessa semana, módulo e oposto ou simétrico, tá? Eu quero só que vocês revejam isso, deixem bem específico porque a gente vai fazer a atividade agora. Então voltem pro grupo, me mandem no PV isso aqui que vocês fizeram e vamos lá, né? Vamos continuar a aula.